E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar início agora à aula de biopolímeros e polímeros biodegradáveis, né? Eu vou pedir para vocês, como sempre, para não esquecer de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente poder conversar a respeito dos assuntos que vão ser abordados hoje, tá bom? Então, assim, sobre a aula de hoje, né? O objetivo aqui também é apresentar conceitos introdutórios, né? Então a ideia minha aqui é trazer aspectos importantes sobre o que são de fato os biopolímeros, a classe de polímeros biodegradáveis, as normas técnicas associadas a essas categorias de materiais poliméricos, né? E por que ela tá sendo ministrada, né? Por que eu optei por debater com vocês esse assunto na disciplina? Porque essa categoria de materiais poliméricos, ela vem tendo um crescimento gigante nos últimos tempos, né? Tanto de interesse, devido ao interesse da sociedade, né? Quanto a demandas aí por via legislação, né? Que buscam desenvolver produtos que sejam mais sustentáveis, né? Ambientalmente mais adequados para algumas aplicações. Então, para começar, né, a falar sobre os biopolímeros e os polímeros biodegradáveis, eu vou fazer alguma pequena revisão sobre alguns conceitos que eu acho importantes, tá bom? O primeiro que eu quero levantar aqui é sobre a origem dos materiais poliméricos, né? A gente sabe que os materiais poliméricos podem ser classificados, né? Uma das possíveis formas de se classificar, de se separar em categorias os materiais poliméricos é com relação à sua fonte de origem, né? A forma de obtenção desses materiais. A gente pode ter neste modelo de classificação, né? Duas opções: os materiais poliméricos naturais, ditos como naturais, e os materiais poliméricos ditos como sintéticos, né? Os materiais poliméricos de origem natural, a gente tem como exemplo aí a borracha natural, que é extraída do látex da seringueira, a celulose, né, que a gente pode obter a partir do algodão do algodoeiro, o amido, que pode vir do milho, da mandioca, da batata, tem várias fontes botânicas aí possíveis. E os sintéticos, a gente tem aí polietileno de baixa densidade, o policloreto de vinila, o polimetilmetacrilato. E aí, qual que é a diferença entre o natural e o sintético? Qual é a principal diferença entre essas duas categorias de materiais? No caso dos materiais poliméricos sintéticos, né, eles são obtidos a partir de reações químicas envolvendo monômeros, que são substâncias químicas de baixa massa molar, que dão origem aos materiais poliméricos, e esses monômeros são obtidos a partir do craqueamento, né, do nafta do petróleo, por exemplo, que é uma fonte não renovável, né, dita como não renovável. Já o caso, então, aqui eu acho que sim, uma palavra importante quando a gente pensa nos materiais poliméricos sintéticos é que, no caso, a gente sintetiza, né, por rotas químicas, por exemplo, aí, reações químicas, esses materiais de os materiais poliméricos de alta massa molar, a partir de fontes não renováveis. Já os polímeros naturais, eles não são, a gente não sintetiza ele em laboratório, né, ou numa planta industrial. O que a gente faz é um processo de extração e purificação, né? Então a gente vai pegar lá uma fonte natural, pode ser vegetal ou animal, e vai conseguir extrair um produto de elevada massa molar, né? Como amido, como a celulose, como a borracha natural, né? Então, assim, eu vejo essas duas grandes diferenças aí entre os naturais e os sintéticos. Os naturais, eles são normalmente extraídos, né, de fontes renováveis, e os sintéticos são obtidos a partir de processos de polimerização de
números que são oriundos de fontes não renováveis. Então, acho que essas são as grandes características. Eu estou fazendo essa revisãozinha aqui, porque depois vai ser interessante para a gente poder entender o que são os biopolímeros e o que são os polímeros biodegradáveis, né? Tem diferença entre os dois, e eu acho que é importante a gente começar a frisar a partir dessa forma de classificação dos materiais poliméricos aqui com relação à sua origem, tá bom? Do ponto de vista, aí, além dessa revisãozinha aqui, eu quero também recordar com vocês como que funciona o mercado de materiais poliméricos aqui no Brasil, né? Esses dados aqui estão um pouco desatualizados, são de 2013, mas eu acho que eles já são bem importantes para ilustrar, né, algumas características, né? Se a gente olhar aqui, um dos grandes players, né, um dos grandes consumidores de materiais poliméricos é o setor de embalagens, né, principalmente embalagens alimentícias. Esses números mudaram um pouco, né? Hoje em dia aqui aparecem embalagens como disparado, o maior consumidor aqui de materiais poliméricos, com 39,6%, quase 40%. Segundo lugar, né, assim, bem atrás ali, a construção civil, com 20%. Hoje em dia, o que alterou nesses números é que a construção civil aumentou bastante o consumo de materiais poliméricos e agora ela está próximo ao consumo da embalagens, né? Está até equiparado ali. E o que eu acho que é importante do ponto de vista de mercado, né, em relação a aspectos ambientais dos materiais poliméricos. Aí tem outros também segmentos aqui importantes, como automotivo, eletroeletrônica, agricultura e outros aqui. Mas o mais importante, aqui nesse slide que eu quero trazer para vocês, se refere primeiro à quantidade, né, que óbvio só aumenta. Esses dados aqui estão, como eu disse, estão um pouquinho antigos, são de 2013. Eles mostram aqui que a Europa consumiu 46,3 milhões de toneladas em 2013. Esse número anual, né, esse quantitativo anual vem só aumentando a cada ano, né, o consumo de materiais poliméricos. E o que eu acho que e o aspecto importante aqui também é que, além dessa quantidade, nesse volume ser extremamente considerável, a forma de se aplicar esses materiais, né? Se a gente pensar no segmento de embalagens, por exemplo, quando a gente compra um produto, ele vem embalado, inicialmente um produto alimentício, né? Normalmente a gente vai remover ele da embalagem, né? Tirar ele da embalagem e descartar rapidamente, né? A expectativa, por exemplo, quando você compra um produto alimentício, é consumir ele ali nas próximas, no máximo, semanas, né? Às vezes dias. Em alguns casos, por exemplo, refrigerante, normalmente você compra e já consome o refrigerante ali quase que imediatamente, né? E isso faz com que o tempo de vida em serviço do material polimérico é muito curto. E o descarte é frequente, né? Tem um descarte aí em grandes proporções. Já em aplicações, por exemplo, como a construção civil, a gente já não tem essa pretensão de aplicar o material polimérico e descartar ele nos próximos momentos ali não, né? A ideia, na verdade, é que dure o máximo possível. Então, eu gosto às vezes de usar como exemplo aí, sei lá, um conduíte, né, de PVC. A ideia ali não é trocar ele, né? Depois que você fez a sua construção de sua casa, você não vai ter a ideia ali de remover aquele componente polimérico e ficar trocando, né, sei lá, por exemplo, o interruptor da tomada todo ano, né? Isso aí vai durar uma vida. Então, assim, o impacto ambiental nas diferentes aplicações é diferente. E isso vai acabar indicando, né, que os materiais poliméricos vão ter comportamentos diferentes, né, em relação ao impacto ambiental nas diversas aplicações, não é mesmo? E aí, no segmento de embalagens, por exemplo, a gente tem vários materiais poliméricos que são empregados. Peguei aqui também esses dados aqui com base num relatório da Biplástica aqui no Brasil, Associação Brasileira da Indústria Plástica. A gente vê aí, né, por exemplo, o politereftalato de etileno é muito empregado no segmento de embalagens, né, de bebidas carbonatadas, né,
O poliestireno, isopor, é bastante empregado também em embalagens, polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, algumas embalagens, PVC. Então, assim, tem várias. Também PVC aí, você tem aquele filme, plástico filme, né, que ele é de PVC. O polipropileno, são vários potes aí, são de polipropileno. O polietileno de alta densidade que eu tinha citado, são alguns frascos, por exemplo, e não a embalagem alimentícia, mas, por exemplo, frasco de shampoo, né? Aquele fardo onde fica a cerveja, até bebidas alcoólicas assim, já vem em fardinho, aquele fardo lá é polietileno de alta densidade. Esses materiais poliméricos também é importante frisar. Eles podem variar, né? Às vezes, por ter questões de mercado, inicialmente se usa um material polimérico, sei lá, por exemplo, polietileno, e aí depois é substituído pelo polipropileno, porque ficou mais barato. Tem uma certa variaçãozinha, mas são essas categorias, essas commodities, as principais, né? O isopor, por exemplo, copo de café, né? Tem várias aplicações aí. E aí o que acontece desses materiais poliméricos quando eles são descartados, né? A gente pode ter o descarte adequado, né? Quando ele é separado adequadamente, né? Os que são corretos para reciclagem, né? Os produtos poliméricos que podem ser destinados à reciclagem são enviados para reciclagem. E a gente tem também uma situação, né, que infelizmente é bem corriqueira, que é o descarte inadequado, né? A pessoa pega aí, anda pelas ruas aí, vê sacolas plásticas jogadas pela rua, embalagens poliméricas, garrafas de refrigerante, enfim. Todo esse descarte inadequado, né? Aí acaba gerando um passivo ambiental muito grande, vários problemas decorrentes disso, né? Pensando em grandes cidades, leva a entupimento da rede de esgoto, né? Causa enchente. Hoje em dia se fala muito também na produção dos microplásticos, que são contaminantes emergentes, né? Então tem vários impactos ambientais devido ao fato desses materiais poliméricos estarem sendo empregados nessas aplicações de tempo de vida em serviço curto, né? Que a pessoa descarta muito rapidamente, beleza? E aí eu coloquei aqui também um gráfico aqui interessante, né? Que é da União Europeia, que mostra a evolução, né? Do consumo, né? Em milhões de toneladas ao decorrer do ano, desse material polimérico pós-consumo que a gente chama, né? A gente vê que tem uma redução, né? Teve uma redução aí de 2006 a 2002 de 26% na quantidade de material polimérico que é destinada a aterros sanitários, né? Aí aqui eu quero deixar bem claro, não estou me referindo a lixão, né? Inclusive lixão aqui no Brasil não é mais permitido, né? Por lei, é proibido a existência de lixões no Brasil por lei. Na Europa, ele nem entra nesse gráfico aqui a discussão dos lixões, estão se referindo a aterros sanitários e o volume, né, de materiais poliméricos que é destinada, a quantidade de materiais poliméricos que é destinada aos lixões no decorrer dos anos vem só diminuindo, né, uma queda, inclusive, bem considerável, né, e acima de 25% de 2006 a 2012. A gente tem também na Europa um crescimento na produção de energia elétrica a partir de materiais poliméricos. Teve um crescimento aí de 27%, né? É uma pequena fração, 7 milhões de toneladas era em 2006 empregada na produção de energia elétrica e chegou a quase 9 milhões de toneladas em 2012. Como assim, né? Material polimérico gera energia? A gente chama esse processo de reciclagem energética, né? Através da queima controlada desses materiais poliméricos é possível se gerar energia térmica, né, que é depois convertida em energia elétrica, beleza? E aí a gente teve também um crescimento até muito expressivo, 40%, na quantidade de materiais poliméricos entre 2006 e 2012 que foi destinada à reciclagem. Então, assim,
todas essas estratégias aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Redução da destinação para aterro sanitário, aumento da quantidade de materiais poliméricos empregados em reciclagem energética e um aumento extremamente significante na quantidade de materiais poliméricos que são empregados em reciclagem, isso mostra para nós alternativas tecnológicas, né, para a redução desse contaminante ambiental, né, desse impacto ambiental dos resíduos plásticos que a gente tem na sociedade, né? Esses resíduos gerados principalmente pelo descarte inadequado dos materiais poliméricos, né? E quando eu digo descarte inadequado, é quando ele não é feita a separação para coleta seletiva, é quando ele é descartado em qualquer lugar indiscriminadamente, né? E ele acaba indo para, por exemplo, ou depositado em lixões, por exemplo, clandestinos. Então, assim, todas essas são opções tecnológicas. Essas opções tecnológicas, hoje em dia, conseguem levar, né, a zero todo o resíduo plástico gerado pela sociedade, mesmo com esses aumentos expressivos na Europa, não. Né? Não é possível eliminar todo o resíduo plástico gerado pela sociedade empregando essas alternativas tecnológicas aqui. Elas se mostram eficientes, né? A gente está vendo aqui, mas elas não são capazes de consumir todo o resíduo plástico, né, produzido. E esses dados, como eu disse, são europeus. Né? No Brasil, a realidade não é essa aqui, não. A gente vê bastante resíduo plástico sendo destinado para lixão, aterro, reciclagem, aqui fala 80%, né? Nesse gráfico que eu peguei do IPEA de 2012, né? Cerca de 80% é recolhido por lixão e recolhido por caminhão e levado para lixão, aterro ou reciclagem. Agora, assim, infelizmente ainda tem bastante lixão clandestino que recebe esses materiais. A reciclagem ela vem crescendo, né, nas últimas décadas aí no Brasil, mas ainda tem muito que crescer ainda. E a gente vê uma quantidade expressiva, né, que é jogada em terreno baldio. 2% é jogado em terreno baldio. Né? A gente tem uma porcentagem aí de quase 10%, eu acho que é um número extremamente alto dos resíduos plásticos são queimados, né, na própria propriedade, a pessoa bota fogo. Né? Lembrando que isso gera também bastante impacto ambiental devido aos contaminantes que são dispersos na atmosfera ali na região. E a gente tem que, se a gente fazer uma análise gravimétrica do resíduo que a gente tem, né, em média na sociedade brasileira, aí, a gente tem que em torno de mais 50% é matéria orgânica, isso é característico do resíduo produzido aqui no Brasil. A gente tem aí que acima de 13%, né, estimado, é de resíduo plástico. Então, a quantidade de resíduo plástico é muito alta. Eu acho que a mensagem que eu quero trazer aqui com esses dois slides é essa. Né? Aí, então, assim, resumindo a mensagem que eu quero transmitir até o momento. A Europa, né, o continente europeu, alguns países tem buscado estratégias, né, o Brasil também, claro, tem buscado estratégias tecnológicas para reduzir esses impactos ambientais ocasionados por resíduos plásticos, né, que são, em volume, uma grande quantidade. Porém, essas alternativas em alguns países, ou mesmo que no Brasil, o Brasil ainda é muito incipiente, não tem ainda grandes progressos, né, nessas abordagens como em outros países, mas essas alternativas, mesmo assim, não são capazes de sanar reduzir a zero, né, todo o resíduo plástico gerado, principalmente descartado de forma inadequada pela sociedade, né, principalmente o que é descartado de forma inadequada pela sociedade. E aí esse descarte inadequado acaba, né, ocasionando vários problemas ambientais. Né? Então a gente tem aí vários relatos, né, da ilha de plástico que foi identificada nos oceanos aí, né? Então assim, aqui descarte gigante, né? Aí eu coloquei aqui uma outra imagem aqui, né? Animais, né? Aqui a tartaruga, que são prejudicados pelos resíduos plásticos. E
E eu né, particularmente defendo bastante que vários desses problemas ambientais que a gente vem sofrendo, decorrentes do descarte inadequado dos resíduos plásticos, está muito associado a aspectos culturais, né? Tá muito mais do que tecnológicos. Por que eu falo isso? Porque existe tecnologia de reciclagem para vários tipos de resíduos plásticos, né? E que é economicamente viável, inclusive, né? E para outros, existem vários estudos que vêm buscando tornar cada vez mais eficientes os processos de reciclagem e economicamente mais viáveis também. A questão é que o descarte inadequado inviabiliza os processos de reciclagem, por exemplo. Né? Se eu descartar uma garrafa PET na rua de forma indeterminada e chover e a enchente levar aquela garrafa ali, muito dificilmente ela vai conseguir chegar, né, num processo de reciclagem. Então ela vai ficar ali por quanto tempo? Né? Normalmente esses resíduos, esses materiais poliméricos sintéticos, né, como polietileno, polipropileno, poliestireno, PET, eles têm um tempo de vida estimado, né, um tempo de meia-vida estimado aí, gigante, de séculos, né? Então, aquela garrafa plástica ele ficaria, a expectativa é que ela vai ficar no meio ambiente por séculos até ela conseguir ser decomposta. Se é que um dia ela vai conseguir ser decomposta 100%. Aí por isso que eu coloquei esse slide aqui, né? Envolve muito o aspecto cultural, da gente ter a consciência do descarte adequado e tal, que aí eu coloquei que o seu plástico, nosso plástico é o nosso problema, né? Ele é o nosso plástico, ele é o nosso problema. A gente tem que entender que é um aspecto cultural associado, né? Aí eu gosto muito de falar sobre isso antes de explicar o que é um biopolímero e um polímero biodegradável. Vocês vão entender que, na verdade, esses conceitos eles estão muito atrelados a alternativas tecnológicas para resolver problemas de impacto ambientais, por exemplo, né? Em alguns casos aí. E aí, eu coloquei aqui, né? Eu acho que envolve essa questão de aspecto cultural envolve muito uma mudança de paradigma, né? A gente começar a pensar um pouco diferente e olhar para esses aspectos ambientais e de conforto, né, da sociedade por ângulos diferentes, né? Aí eu gosto de ilustrar aqui, né? Por exemplo, ao invés de você ter um material polimérico ali, ou metálico ou cerâmico de excelente qualidade, mas que teve um consumo energético muito alto para ser produzido, né? Você tem um material talvez de fonte natural, né? Que é bem mais simples, talvez não resista tanto ao tempo assim, porém ele gera um impacto ambiental um pouco menor. E isso pode ser interessante para a sociedade a longo tempo, né? Tanto é que eu gosto de colocar essa imagem aqui para vocês verem, né? A gente pode olhar essa imagem aqui tanto como um pato quanto como um coelho, né? Para mostrar isso, assim, você olhar para a sociedade por um ângulo diferente, né? E tentar encontrar essas soluções para poder atender essas demandas. E aí por que eu coloco essa questão aqui da mudança de paradigma, né? Porque a gente vê bastante as pessoas reclamando dos resíduos plásticos, né? E algumas pessoas até inclusive falando, então não vamos mais usar embalagens plásticas, por exemplo, na indústria de alimentos. Só que lembra que a embalagem plástica na indústria de alimentos ela tem uma função de preservar o alimento, né, de conservar o alimento. Então, se a gente simplesmente eliminar, se não tivesse mais embalagens na indústria de alimentos, né, a gente teria um desperdício de alimento, de comida, muito alto. E a população mundial só cresce. Então, será que a gente iria conseguir alimentar todas as pessoas do mundo, desperdiçando mais e mais comida para poder reduzir o consumo de materiais poliméricos? Então, assim, é um balanço, né? E aí se envolve segurança alimentar e segurança do alimento também. Porque quando você preserva o alimento ali, além dele conservar por mais tempo, você evita que ele
tem a propagação de um micro-organismo patogênico, então isso vai evitar intoxicação alimentar. Tem vários aspectos associados que os materiais poliméricos, quando foram aplicados na indústria de alimentos, conseguiram sanar alguns problemas aí da sociedade. Então a ideia não é polarizar, né? Tipo, eu sou a favor do material polimérico, ele é o herói do mundo, ou eu sou contra o material polimérico, ele é o vilão do mundo. É mais entender qual é a função tecnológica daquele material polimérico, né? Numa dada aplicação, entender quais são as suas consequências para a sociedade, então quais são as suas consequências, por exemplo, do pós-consumo, né? Qual a importância de uma embalagem para a segurança alimentar, né? Para garantir alimento para todas as pessoas, conservação do alimento e para garantir também qualidade daquele alimento, né? Evitar contaminação por micro-organismos, por exemplo, entender essa função da embalagem polimérica, entender também as consequências do seu descarte inadequado e fazer um balanço disso e pensar, será que a gente conseguiria encontrar soluções tecnológicas que garantam aspectos como segurança alimentar, segurança do alimento, né? E além disso ainda, gerem um impacto ambiental cada vez menor, né? Eu acho que a partir dessa forma de pensar é que a gente começa a entender o conceito do que são os materiais poliméricos biodegradáveis, né? Que eu vou apresentar daqui a pouco, o que são os biopolímeros e por que eles vêm tendo um crescimento, um interesse pela sociedade cada vez maior, né? Nas universidades tem bastante grupos de pesquisa que vem estudando esses conceitos e vem tentando desenvolver aplicações, aprimorar características, propriedades, estruturas para se alcançar essas metas, né, esses objetivos. Beleza? E aí, pensando nisso então, né, a gente tem que falar, se eu estou falando de um polímero biodegradável, então o que é degradável primeiro, né? Qual que é o conceito de degradação? Aí eu peguei o conceito de degradação aqui do livro Texto de Degradação de Materiais Poliméricos, né? A degradação ela é definida como qualquer reação química destrutiva dos polímeros, que pode ser causada por agentes físicos e ou químicos. A degradação causa uma modificação irreversível nas propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva dessas propriedades, incluindo o aspecto visual. Então, assim, em sumo, né, resumindo, o processo de degradação é um processo indesejado, na maioria das vezes, né, sempre, né, ele é um processo indesejado, a gente não é algo esperado do ponto de vista de engenharia de materiais, né? E por que ele não é algo desejado do ponto de vista de materiais? Porque ele vai causar uma modificação irreversível nas propriedades. Então, o que isso vai acabar ocasionando? O material polimérico não vai mais poder ser empregado naquela dada aplicação na qual ele foi destinado, né? Aí, por exemplo, vou dar uma ilustração aqui para vocês, né? E pensando que é inclusive o aspecto visual. Uma lente de óculos, né, de policarbonato. Ela, à medida que ela vai recebendo radiação UV do sol, ela vai se degradando, né? Eu vou ter uma mudança ali no aspecto visual somente, né? A gente não vai notar ali num primeiro momento variação em propriedade mecânica, por exemplo, é mais propriedade ótica, porque ela vai amarelando, né? Com o passar dos anos ela vai amarelando. Isso aí vai perdendo qualidade para a pessoa que está usando aquele óculos com aquela lente de policarbonato, né? E aí qual vai ser a consequência disso, né? Aquele óculos, provavelmente o paciente vai ter que comprar uma nova lente, né? Para colocar na armação dela. E aí a lente antiga acaba sendo descartada. E aí, aquela lente que foi descartada, agora ela se tornou um produto pós-consumo, né? E caso não seja encaminhada para rotas adequadas de reciclagem ou mesmo para um aterro sanitário, ela vai acabar gerando um descarte inadequado aí, né? E aí ali o processo de degradação vai ter continuidade. Existem vários tipos de mecanismos de degradação, por exemplo, né? A gente tem a degradação térmica dos materiais poliméricos, que ocorre devido à ação da temperatura. A gente pode ter a degradação mecânica, que ocorre devido
solicitações mecânicas em excesso, né, quando o material polimérico é submetido a tensões mecânicas que causam rompimento de cadeia polimérica. A gente pode ter degradação ultrassônica, degradação química. Né? A degradação química ela ocorre quando o material polimérico é atacado por agentes químicos corrosivos ou alguns gases também reativos, né? Então, por espécies químicas reativas que vão acabar atacando a cadeia polimérica ali, né? E levando a processos de cisão de ligações covalentes ali da cadeia polimérica. Essa mecanismo de degradação química, né, ele tem um caso especial, que é o caso da degradação hidrolítica, que é quando o agente químico que ataca a cadeia polimérica é a água. Né? E aí, neste caso, né, ele também é um processo de degradação normal, como o químico. A diferença é que aqui o agente de degradação tem que ser necessariamente a água. Né? Aí, todos os materiais poliméricos, né, qualquer cadeia polimérica vai sofrer todos esses tipos de degradação, né, que eu falei até aqui, por exemplo. Não, né, alguns vão ter maior facilidade de serem degradados termicamente, isso quer dizer o quê? Em menores temperaturas eles já conseguem, já vão sofrer os processos de degradação térmica. A degradação química vai depender do tipo de agente químico e do tipo de cadeia, né? Algumas cadeias são mais susceptíveis a alguns agentes químicos do que outras, né? E a degradação hidrolítica é a mesma coisa também. Nem todas as cadeias poliméricas sofrem hidrólise, né? Nem todos os materiais poliméricos vão ter esse comportamento. E a gente tem, além dessas categorias que eu expliquei, a gente tem a degradação, a fotodegradação, né, que é uma degradação polimérica causada pela radiação. E aí aqui, por que isso acontece? Né? Porque a radiação vai ter um certo comprimento de onda da radiação solar, por exemplo, que é capaz já está no nível de energia, né, da ligação carbono-carbono, por exemplo, numa cadeia polimérica. E aí, com isso, como ela vai estar no mesmo nível de energia ali aproximado, ela vai conseguir, em alguns casos, causar a cisão daquela ligação covalente carbono-carbono, e com isso dá início a um processo de degradação causado, né, pela radiação, por exemplo. E foi, por exemplo, o caso que eu ilustrei da lente de policarbonato. E a gente tem por último, né, mas eu marquei aqui porque ele vai ser bem importante nessa nossa discussão de hoje, a degradação biológica, que ela é um processo, né, por definição, que ocorre em polímeros que contém grupos funcionais que são atacados por micro-organismos. Né? Então aqui é um caso especial de degradação, né, onde alguns micro-organismos vão ser capazes de secretar substâncias que consigam atacar a cadeia polimérica e causar cisão das ligações covalentes ali intra-macromoleculares. Beleza? Aí, um último ponto que eu quero comentar aqui desse slide é o seguinte. Esses processos de degradação, na prática, eles ocorrem de forma isolada? Não. Né? Eles vão ocorrer normalmente de forma simultânea. Por exemplo, quando eu comentei da lente de policarbonato, a fotodegradação, né, a degradação devido à radiação da luz do sol, a gente, dependendo de onde esse óculos, né, essa lente de policarbonato estiver sendo exposta, ela pode também sofrer uma degradação térmica, dependendo da temperatura a qual ela ser submetida. Tá? Teria a degradação térmica e a degradação devido à radiação. Se ela tiver, se for ela ser susceptível a sofrer degradação química também, vai ocorrer de forma simultânea. Então, assim, a mensagem que eu quero trazer é o seguinte: apesar da gente classificar os mecanismos de degradação pelas várias formas aqui, na prática eles ocorrem de forma simultânea, né? E tem vários deles aí ocorrendo simultaneamente no mesmo material polimérico, incluindo a biológica, né? Alguns materiais poliméricos vão poder sofrer, por exemplo, degradação biológica e degradação hidrolítica simultaneamente. Beleza? E aí, eu coloquei aqui só para a gente não esquecer, né, em relação ao mecanismo de degradação, isso aqui tudo é oriundo das aulas de degradação de materiais poliméricos. Né? Ela pode ocorrer, só para recordar vocês aqui, sem cisão da cadeia polimérica principal, né? Então são processos onde não tem a cisão das ligações covalentes
intramacromoleculares. Então, o que se é formado aqui são ligações cruzadas ou substituição e eliminação de grupos laterais, né? Então, vai envolver ali mais interação entre grupos laterais. E a gente pode ter a concisão da cadeia principal. Essa degradação com cisão de cadeia principal, ela leva a uma redução drástica na massa molar, eu tenho redução da massa molar, eu posso chegar até, inclusive, a processos de despolimerização. A degradação sem cisão da cadeia principal, ela leva a um aumento da massa molar, né? Então tem uma alteração aí, um aumento significativo da massa molar devido à formação das ligações cruzadas, né? Ou intermacromoleculares, beleza? E aí onde é que entra então o conceito de um biopolímero, né? E qual que é a relação disso com polímero biodegradável? Primeiro, né? Biopolímero é um conceito, polímero biodegradável é outro. Um biopolímero pode ser biodegradável? Pode. Um polímero biodegradável pode ser um biopolímero? Também pode. Agora, todo biopolímero precisa necessariamente ser biodegradável? Ou todo polímero biodegradável precisa ser necessariamente um biopolímero? Não. Né? São conceitos diferentes. O conceito de um biopolímero, né, a gente pode entender ele como sendo um material de alta massa molar, né, que é um material polimérico, então, cuja estrutura consiste de unidades de repetição, né, então tem que ter os meros também, e que é extraído de fontes renováveis. Né? Então, a palavra-chave, as duas palavras-chave aqui que eu vejo na definição de biopolímeros é o termo extraído, né, então ele não é sintetizado por rotas químicas em laboratório ou plantas industriais, né? E ele é obtido a partir de fontes renováveis. Aí, exemplos disso, a gente pode ter a quitina, que é extraída a partir, por exemplo, de crustáceos, né? da carapaça de crustáceos. A gente pode ter a celulose, que é obtida da madeira, né? Inclusive extremamente abundante na natureza. A gente tem o amido, né? Que pode ser obtido, por exemplo, do milho. Aí tem da mandioca, tem várias fontes botânicas. E a gente tem aqui o polihidroxibutirato, né, que é produzido por bactérias. Então a gente tem várias fontes possíveis para biopolímeros, né? Fontes microbianas, fontes vegetais e fontes animais, né? Várias opções. E os biopolímeros, eles podem ser classificados em duas categorias, né, principais aqui. As proteínas e os polissacarídeos, né? Então, as proteínas vão ser, né, vão ser biopolímeros constituídos por uma ou mais cadeias de aminoácidos, né? Então, eles vão ter essas ligações peptídicas entre um aminoácido e outro. Aí, exemplos de biopolímeros que são proteínas. A gente tem a zeína, a caseína, o colágeno, né? Vários exemplos aí. E os polissacarídeos, eles vão ser biopolímeros de alta massa molar, com tendo como unidade de repetição a glicose ou derivados da glicose. Aí, exemplo aqui, o amido, celulose ou a quitosana, né? São exemplos aí de proteínas e polissacarídeos que podem se comportar como biopolímeros. E, assim, a riqueza desses materiais biopoliméricos está, né, na versatilidade de meros que eles vão apresentar e de propriedades que eles vão poder possuir devido a essa variação nos meros. Né? Então, por exemplo, no caso das proteínas, a gente tem aminoácidos que vão compor essas proteínas, né, que podem ser apolares, a gente pode ter aminoácidos polares não carregados, a gente pode ter aminoácidos carregados positivamente, carregados negativamente, ou até mesmo aromáticos. Então, por exemplo, carregados positivamente, a lisina, a arginina, carregados negativamente, o glutamato. Não carregado, a serina, a cisteína, né? E o apolar, leucina, alanina, glicina, né? Então tem vários tipos de aminoácidos possíveis e com características bem diferentes entre si. E
essa estrutura da proteína, essa porcentagem de aminoácidos carregados positivamente ou carregados negativamente na proteína ou apolares, é o que vai acabar conferindo várias das suas propriedades, né? E não só a sua porcentagem na proteína desses aminoácidos aqui, que seriam os nossos meros, né? Mas também a sua estrutura. Então, por exemplo, a sequência de aminoácidos que compõem a proteína, ou seja, a estrutura primária, né? E também a sua estrutura secundária, a sua estrutura terciária, a sua estrutura quaternária, vão definir as características daquela biomacromolécula. E isso vai acabar conferindo propriedades diferentes ao nosso sistema, que vão permitir aquela proteína ser empregada como um material polimérico, né? E aí, exemplos de proteínas, né, além daqueles que eu citei aqui, eu coloquei os principais. A gente tem a caseína, que é oriunda do leite, né, uma proteína que a gente consegue obter do leite. A gente tem o colágeno, que ele vai apresentar uma estrutura em hélice tripla, né, e é obtido aí a partir de fontes animais. A gente tem a zeína, que é uma proteína com aminoácidos apolares hidrofóbicos, né, consequentemente, que é encontrada no milho, né? Então tem aqui o milho, a zeína está de pó, e aqui depois é sido processada em solução na forma de um filme polimérico, né? Várias aplicações. Do ponto de vista dos polissacarídeos, a gente tem como principais a celulose, que é o polissacarídeo mais abundante na natureza, tem o amido, tem o glicogênio e tem a quitina, né? Todos eles têm a glicose como a sua unidade fundamental, ou derivados da glicose, né? Por exemplo. E aí tem vários tipos de polissacarídeos diferentes também. A gente tem aqui, como exemplo de polissacarídeos, obtidos a partir de micro-organismos, como bactérias. Então a gente tem as dextranas, né? Que são obtidas a partir de streptococcus, por exemplo. Tem a goma xantana, que é obtida a partir da Xanthomas campestris, né, que é um polissacarídeo composto de cadeias longas de glicose, com ramificação de ácido glicurônico e manose, né? Então ele tem uma cadeia aqui ramificada. A gente tem as carragenas, que são polissacarídeos obtidos a partir de algas, o alginato, que também é um polissacarídeo obtido a partir de algas, e cada um desses, como tem unidades de repetição diferentes entre si, né, vão apresentar propriedades e características bem diferentes. Um outro aspecto também que eu acho muito importante sobre os biopolímeros se trata da fonte de obtenção, né? Então, por exemplo, no slide anterior aqui, né? As dextranas, como tem várias bactérias que vão produzir dextrana, que a gente pode empregar como um biopolímero, dependendo da bactéria, as características dessa dextrana vão ser diferentes, né? Elas vão apresentar algumas certas particularidades. Além disso, a nutrição que a forma como aquela bactéria teve acesso a alimento para poder proliferar e gerar as dextranas, vai impactar na qualidade, né, nas propriedades daquelas dextranas que a gente vai ter acesso. Então, assim, eu acho que isso traz um ponto bem importante dos polissacarídeos e dos biopolímeros de forma geral, que isso vale também para as proteínas, é que eles acabam tendo uma variabilidade de propriedades muito alta. Principalmente se a gente tentar comparar isso com polímeros de origem sintética. O que acontece? Se eu tiver, por exemplo, polietileno, toda a cadeia de polietileno é carbono e hidrogênio, e ela foi obtida aí num reator de polimerização de forma relativamente controlada. Então a gente tem meio que uma certa previsão das propriedades que estão sendo obtidas ali e consegue reproduzir isso sempre. Já os polissacarídeos ou as proteínas, como eles dependem da fonte botânica, né, do animal onde foram extraídos, ou do micro-organismo, a alga, a bactéria, ou o fungo, enfim, eles acabam tendo
variabilidade muito alta nas suas propriedades, né? E isso acaba tornando as técnicas de processamento desses materiais poliméricos bem desafiadoras, né? Porque a gente não tem muito controle da matéria-prima que está chegando, das características da matéria-prima que está chegando, e acaba levando à produção de produtos que tenham também uma certa variabilidade do ponto de vista de propriedades. Na minha interpretação, esse é um dos grandes desafios atuais dos biopolímeros, pensando em empregá-los com materiais poliméricos, né? Tentando desenvolver aplicações onde eles vão substituir os polímeros sintéticos, commodities, né? Além disso, também tem a questão do preço, né? Que o commodity também ele tem um valor de mercado muito baixo, então você conseguir trabalhar com esses materiais que apresentam essa variabilidade de propriedades, de características muito altas e a baixo custo, se torna também um grande desafio tecnológico para a gente, do ponto de vista de engenharia, né? E aí, dando continuidade aqui, a gente tem também tem aqui a celulose, né? Que é o principal polissacarídeo em quantidade. Tem o amido, que na verdade ele não é uma única macromolécula, né? Ele é uma mistura entre a amilose, que é linear, né? E a amilopectina, que é ramificada. Então ele vai ter uma fração que tem maior facilidade de ser cristalizada, uma fração que tem mais tendência a ser amorfa, né? E essa proporção entre a amilose e a amilopectina também vai gerar propriedades diferentes no amido, né? Além da fonte botânica, a porcentagem de uma em relação a outra também é bem importante. A gente tem a pectina, né? Que também é um polissacarídeo que é obtido a partir por exemplo, de casca de frutas cítricas, né? Então, laranja, enfim. A quitina, né, que é obtida, como eu falei lá para vocês, a partir da carapaça de crustáceo, né, de alguns fungos também produzem a quitina, e aí, através de uma reação de desacetilação dessa quitina, a gente consegue converter ela na quitosana, né, que tem uma certa solubilidade em aquosa um pouco maior. E aí, com isso, a gente vai conseguir desenvolver algumas aplicações. O interessante aqui, curiosidade, né, é que a quitosana ela apresenta ação antimicrobiana. Então, a gente poderia desenvolver um material polimérico, por exemplo, que tenha ação antimicrobiana contra o micro-organismo e com isso tornar uma embalagem talvez até mais efetiva na conservação, né, e na proteção daquele alimento ali em relação à contaminação com micro-organismos patogênicos. A pectina, para vocês terem alguns insights, né? Existem trabalhos na literatura que indicam, inclusive, que ela é antiviral, né? Ela consegue inibir reprodução de vírus, né? Em alguns sistemas biológicos. Então, assim, eles apresentam propriedades bem características que vão permitir desenvolver aplicações para eles, não só em embalagens plásticas, como eu citei o caso da indústria de alimentos, mas existem vários trabalhos aí que mostram desenvolvimento na área médica, produção de vacinas, enfim, tem várias aplicações aí, em vários segmentos também tecnológicos que envolvem esses biopolímeros, né? Tanto polissacarídeos quanto proteínas. Do ponto de vista de polímeros em solução, né, se a gente pensar na teoria de polímeros em solução, eles também têm algumas particularidades muito interessantes, porque diferente, por exemplo, quando a gente estuda a teoria de polímeros em solução lá, tem o material polimérico, vamos pensar lá o polietileno, e solubilizar ele num dado solvente, né, polipropileno, solubilizar ele num dado solvente. A gente imaginar ali, do ponto de vista da macromolécula, né, ela não tem carga elétrica nenhuma. Já o polissacarídeo, né, como ele tem os polissacarídeos, as proteínas, eles vão poder ter aqueles grupos funcionais orgânicos nos seus meros ali, como carboxilas, hidroxilas, aminas, dentre outros, eles vão poder apresentar essas cargas elétricas aqui, né, eletrostáticas aqui, dependendo do pH do meio. E aí, a teoria de polímeros em solução agora, ela passa a ter que incorporar, para se entender essa interação polímero-solvente, a presença dessas cargas elétricas na cadeia polimérica, o que vai acabar se tornando um desafio a mais, né, para se estudar esses polímeros em solução.
que, dependendo da porcentagem de cargas elétricas aqui na cadeia polimérica, a gente tem polieletrólitos, né? Se aproximadamente 15, acima de 15% dos meros tiver já carregado positivamente, a gente entende esse material polimérico aqui como sendo um polieletrólito. Se for abaixo de 15%, a gente chama de ionômero, né? E aí isso aí vai impactar em efeito tamponante da cadeia, né? Nesse microambiente aqui da cadeia, vai ter um efeito tampão ali, e em processos de gelificação, né? Que uma certa... eu vou voltar alguns slides aqui para mostrar para vocês, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a quitosana, ela tem tanto hidroxilas, né, que ela tem grupos OH aqui, quanto grupamentos amina, que vão poder interagir entre si, né, na própria cadeia polimérica, formando redes poliméricas ali, né, por interações fracas, né, interações fracas do tipo interação ácido-base, por exemplo, ou ligações de hidrogênio. Isso aí vai acabar gerando processos de gelificação do nosso sistema, né? Onde a viscosidade vai aumentar drasticamente com a presença daquele material polimérico, né? Então, isso seriam os biopolímeros. E o que seria um polímero biodegradável, né? O polímero biodegradável ele vai ser um material de alta massa molar, como todo material polimérico. Ele vai apresentar na sua estrutura unidades de repetição bem definidas, os meros, né, como todo material polimérico. Só que aqui no caso do material polimérico biodegradável, a degradação dele deve ocorrer pela ação de micro-organismos através de ação enzimática, né? E aí, então aqui a mensagem é o seguinte: o polímero biodegradável ele pode ser um polímero de origem natural, né? Por exemplo, o amido, a celulose? Pode, né? Ele pode ser um polímero de origem sintética derivado do petróleo? Também pode. A questão é que, para ele ser considerado como biodegradável, o mecanismo de degradação dele tem que ocorrer pela ação de micro-organismos. Esses micro-organismos que estiverem presentes em contato com o material polimérico, eles vão excretar substâncias como enzimas, né? E essas enzimas vão conseguir levar à cisão da cadeia polimérica, né? Cisão da ligação intramacromolecular ali, né? Quebra de ligação covalente. E aí, com isso, a gente tem o processo de degradação. Aí eu citei alguns exemplos aqui de polímeros biodegradáveis, aí coloquei como exemplo aqui o polihidroxibutirato, que é um biopolímero, inclusive também, né? Ele é obtido a partir de bactérias. Eu coloquei como exemplo aqui o poliácido lático, que é um caso curioso, é um biopolímero que ele é um material polimérico biodegradável que pode ser obtido a partir de fontes renováveis, né? E pode ser obtido aí a partir da obtenção do ácido lático através da fermentação do milho, ou ele pode ser obtido também a partir de fontes não renováveis, a partir do petróleo, através da obtenção do ácido lático oriundo lá do petróleo. Então ele tem duas formas de obtenção, né? E a policaprolactona, que é um polímero biodegradável de origem sintética, né? Ele é exclusivamente obtido a partir de monômeros, né, da caprolactona originada a partir do petróleo. Então, assim, a ideia aqui então é indicar isso, né? O polímero biodegradável ele não precisa necessariamente ser um biopolímero, ele só precisa sofrer a degradação pela ação de um micro-organismo. Beleza? E aí essa degradação através de micro-organismos, né, dos polímeros biodegradáveis, ela pode ocorrer a partir de... Ela tem duas rotas, né? Pode classificar em dois tipos. A gente tem a biodegradação aeróbica e a degradação anaeróbica. A degradação aeróbica, ela envolve micro-organismos aeróbicos, né, óbvio, e aí basicamente vai ser o seguinte: a gente vai ter o material polimérico, os micro-organismos aeróbicos, e então eles, por serem aeróbicos, eles precisam de oxigênio, né, para sobreviver. E aí, à medida que eles degradarem a cadeia polimérica, eles vão gerar CO2, água e biomassa.
Já na biodegradação anaeróbica, né, o micro-organismo não necessita de oxigênio, né, e aí ele vai gerar como produto de degradação da cadeia polimérica CO2, metano e biomassa. Né? Vocês podem ter uma pergunta, né? Para que um micro-organismo vai querer degradar o material polimérico? Né? Para obter como fonte de energia. Né? O produto de degradação dessa cadeia polimérica é passível de ser metabolizado pelo micro-organismo, então ele usa isso como uma fonte de alimento. Né? É uma estratégia do micro-organismo. Então são esses os dois principais mecanismos de biodegradação de forma resumida, né, aqui nessa aula introdutória. E aí tem alguns outros conceitos que eu quis trazer aqui também, que às vezes eles se confundem com os que eu comentei até aqui agora, então eu acho importante frisar. Existe o conceito, né, no mundo aí, aqui no Brasil também, de polímero oxibiodegradável. O que é, por definição, um polímero oxibiodegradável? Né? Inclusive eu coloquei as normas aqui, né, a STM 695404. Né? Um polímero oxibiodegradável é um polímero que contém aditivos pró-degradantes, né? Esses aditivos pró-degradantes, eles normalmente são compostos de metais de transição. E o que eles fazem? Eles aceleram a degradação oxidativa na presença de luz ou calor, a fim de formar fragmentos oxidados que sejam passíveis de sofrer biodegradação. Então, a definição do óxido biodegradável vai ser um material polimérico qualquer. Então, eu não estou querendo aqui, nessa definição aqui, não existe a premissa dele ser biodegradável, dele ser um material biopolimérico. É qualquer material polimérico. Então, pode ser lá polietileno, polipropileno, poliestireno, PET, qualquer um. O que vai acontecer é que a gente vai incorporar um aditivo, né? A gente chama de aditivo pró-degradante. Por que a gente chama de aditivo pró-degradante? Né? Que são alguns compostos de metais de transição aí. É porque eles são catalisadores de reações de degradação da cadeia polimérica devido à ação da luz e calor. Né? Então, a fotodegradação é a degradação térmica. E aí, com isso, o calor, né, do meio ambiente aí, da radiação solar incidindo na peça polimérica e a própria luz UV ali vão acabar de forma acelerada, levando à degradação daquele produto polimérico. Então, vamos pensar lá uma sacola plástica, ela vai se degradar bem mais rápido. O que vai acontecer? Isso aí envolve micro-organismo? Não tem micro-organismo. Então, não é um polímero biodegradável, não tem a presença de micro-organismo. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai gerar fragmentos bem pequenos daquele material polimérico, no caso dos polímeros oxibiodegradáveis. Né? E os materiais poliméricos biodegradáveis, né, aí não é o oxibiodegradável agora, eu estou me referindo ao biodegradável mesmo, eles também têm normas associadas a eles. Né? Aí, a primeira norma que eles têm que atender é uma ISO, né? Tem duas ISO, a ISO 16929 e a ISO 20200. Né? Essa primeira certificação aqui diz que o material polimérico, né, para ser considerado biodegradável, ele vai ter que sofrer desintegração de mais de 90% do seu volume ou massa, né, mais de 90% em massa ali, em pedaços menores que 2 milímetros após 90 dias em contato com um dado meio ali, contendo micro-organismos, solo, enfim. Né? O porquê disso aqui? Né? Porque que para ser biodegradável, inicialmente ele tem que conseguir se desintegrar aí em pedaços, em fragmentos bem pequenos. Porque quando a gente fragmenta aquele material polimérico em partículas bem pequenas, isso vai facilitar o ataque dos micro-organismos, né? Vai ficar bem mais fácil o processo de biodegradação ocorrer naturalmente. Já o processo de biodegradação, ele tem que atender uma norma técnica, né? Aqui eu citei uma STM, mas tem também NBR, a STM D5338, né? E ela define a biodegradação, né, que ela é quantificada através da relação da quantidade de CO2 emitida pelo plástico compostável com a quantidade emitida em uma amostra padrão durante sua biodegradação após um período de tempo. Por quê? Lembra que lá no nosso
no nosso modelinho aqui para ilustrar o processo, os mecanismos de biodegradação, a gente vê que quando o micro-organismo ataca a cadeia polimérica, ele vai gerar CO2, água e biomassa. Então, qual que é o conceito aqui que essa norma STM da biodegradação traz para nós, né? Que essa norma aqui, ó, D5338 traz para nós. Se a gente tiver um meio lá, solo com micro-organismo, esse micro-organismo vai estar naturalmente metabolizando os compostos orgânicos presentes no solo. Então, naturalmente, ele vai estar produzindo CO2, água e biomassa, né? Senão ele estaria morto, né? E aí a gente vai pegar, então, uma amostra de solo, né? Controlada, então, quantidade, volume controlado, massa controlada, temperatura controlada, umidade do solo controlada, tudo controlado. E vamos monitorar a quantidade de CO2 que aqueles micro-organismos naquela amostra de solo ali, que a gente está em ambiente controlado, emite, produz, né? Isso aí tem a ver com a quantidade de micro-organismos ali que estão respirando, né? Respiração microbiana ali, que a gente fala. E aí, quando eu pegar aquela mesma amostra de solo controlada que eu monitorei a quantidade de CO2 e agora coloquei o material polimérico, o que vai acontecer? O material polimérico, caso ele sofra biodegradação, né? Ele vai servir como mais uma fonte de alimento para aquele micro-organismo. Então ele vai conseguir gerar, ele vai acabar gerando mais CO2, porque ele vai estar metabolizando aquele material, degradando, né, ou metabolizando aquele material polimérico e produzindo CO2, mais água, mais biomassa, porque ele vai ter mais fonte de alimento. E aí, o que a norma diz é exatamente isso, que a gente vai ter que avaliar a biodegradação através do aumento dessa quantidade de CO2 produzida pelo material polimérico em relação a uma amostra padrão do solo puro, sem nada, né? Solo e micro-organismo ali, após um período de tempo. Então, a gente vai monitorar por um período de tempo, né? Esse ensaio aí, ele demora alguns meses para a gente poder avaliar essa diferença, quantificar essa diferença e ver que ela é significativa, né? Além de ter que atender esses dois critérios aqui de desintegração e de biodegradação, para ser considerado biodegradável, existem também análises de ecotoxicidade. Por quê? Lembrando, né, que normalmente produtos poliméricos aí, né, quando a gente compra aí por exemplo, uma embalagem alimentícia, o material polimérico ali, ele não está puro, né, ele tem vários aditivos ali que foram incorporados, pigmentos, né, para conferir cor para a embalagem, enfim. E aí, para ser considerado de fato biodegradável, nenhum produto da degradação, nem nenhum aditivo que estava presente ali e acabou sendo lixiviado durante o processo de biodegradação pode ser considerado tóxico para o meio ambiente. Aí tem que ser realizado testes de ecotoxicidade para se comprovar que aquele produto polimérico de fato é biodegradável. E aí alguns países do mundo têm, inclusive, certificações com relação a isso, né? Emitem certificados. Aí eu ilustrei aqui, os Estados Unidos têm esse selo, né? Que é um selo que indica caso o material polimérico tenha esse selo, a embalagem, por exemplo, venha com esse selo aqui, é um indicativo que, de fato, ela é biodegradável, né? Países asiáticos também têm, como o Japão, Coreia, se não me engano, também tem um selo, né, que indica que o material atendeu todas as normas exigentes para ser considerado biodegradável. Europa também tem, né? Tem esse selo aqui europeu para indicar biodegradação. O Brasil hoje ainda não tem certificados, né, selos que evidenciem se um produto polimérico é de fato biodegradável ou não, né, que ajude o consumidor final a identificar esse tipo de situação. A gente tem normas técnicas, como eu disse, tem NBR que avalia a biodegradação, mas não tem ainda certificação em relação a isso, né, processos padronizados de certificação. E aí, assim, existem vários tipos de testes de biodegradação que podem ser realizados. Por quê? Vai depender muito do meio, né? A gente pode avaliar a biodegradação em diferentes meios, né? Por exemplo, a gente pode querer avaliar se o material polimérico ele sofre biodegradação no aterro, né? Aterro sanitário. Eu fui lá, depositei um resíduo plástico no aterro, pós-consumo no aterro sanitário, ele vai ser biodegradado
lá no aterro, ou ele vai ficar ali por sei lá quantos séculos ali até ser consumido. Além disso, né, tem-se aí uma preocupação principalmente de resíduos plásticos no oceano, então é possível a gente realizar ensaios de biodegradação em ambiente marítimo simulado, né? Então a gente simula ambiente marítimo ali, água, micro-organismos, temperatura, pH, força iônica, para tentar avaliar se um dado produto polimérico vai ser biodegradado naquele experimento ou não. A gente tem os experimentos clássicos de biodegradação também, né, que é a degradação aeróbica, que envolve o teste de Sturm, e a degradação anaeróbica, né, também, que aí é com os micro-organismos anaeróbicos. Né. A degradação aeróbica, né, o teste de Sturm, a gente usa o respirômetro de Barta para quantificar o teor de CO2 produzido. A gente tem também testes de degradação, né, de biodegradação em solo simulado, que a gente pode querer ver, por exemplo, será que se eu descartar um micro-organismo num solo no estado de Minas Gerais, ou um solo no Texas, lá nos Estados Unidos, ou um solo na África, ou um solo no Japão, ele vai sofrer biodegradação na mesma velocidade, da mesma forma? E por que essa pergunta é relevante? Porque os micro-organismos presentes no solo podem ser diferentes. As condições de temperatura, as condições climáticas associadas àquele solo também podem ser diferentes. Isso tudo vai impactar no processo de biodegradação. E aí aqui, mais uma vez, eu quero frisar, a biodegradação ela não ocorre de forma isolada. Né? A gente pode ter processos de degradação hidrolítica junto, pode ter processos de fotodegradação junto, são vários processos ocorrendo de forma simultânea. Né? E existem testes também de biodegradação para avaliar se um micro-organismo é capaz ou não de biodegradar um dado produto polimérico. Né? Aí aqui é feito em laboratório, a gente pega uma cepa de um micro-organismo específica, coloca ela no meio de cultivo específico, então não é solo, não é nada disso, é um meio de cultivo próprio para aquilo, coloca o material polimérico lá e avalia se ele consegue sofrer degradação pela ação daquele micro-organismo específico. Né? A gente tem alguns outros conceitos também importantes, né, além do óxido biodegradável que eu quero citar, que às vezes confunde um pouco, que é o conceito de polímero bioabsorvível. O polímero bioabsorvível ele vai ser um material de alta massa molar, como todo material polimérico, vai apresentar na sua estrutura unidades de repetição bem definidas, que são os MERs, como todo material polimérico, porém os seus produtos de degradação não são tóxicos ao organismo humano. Aí você fala assim, e o que isso tem a ver com o resto que a gente falou? Né? Para evitar um pouco da confusão aqui. Né? O polímero bioabsorvível ele tem aplicações médicas. Né? Por exemplo, uma sutura, né? A gente desenvolve uma sutura ali, aí o médico, após fazer a cirurgia, ele sutura o paciente ali, e aí, aquela sutura que foi feita, o próprio organismo do paciente, né, o próprio corpo do paciente, vai conseguir metabolizar aquele material polimérico ali e o produto de degradação não vai ser tóxico ao ser humano. Então, não vai gerar nenhuma reação alérgica, não vai dar nenhuma rejeição no paciente e, enfim, né, o processo se encerra. Isso é diferente de um polímero biodegradável, né, que envolve degradação por micro-organismos no meio ambiente. Então tem essa diferença. Eu coloco isso aqui porque em alguns materiais que a gente encontra na literatura, as pessoas às vezes interpretam biodegradável também como sendo um material polimérico que sofre degradação no corpo humano, e pela ação do corpo humano. E assim, eu sou mais a favor de seguir a norma técnica, entender como sendo só sobre a ação de micro-organismos, e no caso do corpo humano, a gente tem o conceito do polímero bioabsorvível. Existe um outro conceito também novo, né? Desses aqui eu acho que é um dos mais novos que eu ouvi, que é o conceito de plástico verde. O plástico verde ele vai ser ou bioplástico, né? Tem gente que chama também de bioplástico. Ele vai ser um material polimérico de alta massa molar, como todo material polimérico, né? Tem que ter alta massa molar. Ele tem que ter na sua estrutura unidades de repetição bem definidas, que são os MERs, como todo material polimérico. Só que aqui a diferença é que o monômero
é obtido a partir de fontes renováveis, né? Então, não é obtido a partir do petróleo. Aí você fala, esse aqui é um biopolímero? Não. Qual que é a diferença do plástico verde ou bioplástico em relação ao biopolímero? O biopolímero, a macromolécula é extraída. Você vai lá na fonte renovável e extrai, a macromolécula já está pronta lá, né? A natureza produziu. Pum. Aqui no caso do plástico verde, o que você extrai é o monômero. Não tem o polímero ainda. E aí o monômero que você extraiu da fonte renovável, ele vai ter que entrar na indústria de síntese e ser empregado em processos tradicionais para se obter materiais poliméricos tradicionais também. Polietileno, polipropileno, enfim, né? O polímero que você tiver interesse em produzir a partir daquele monômero. Assim, aí o que acontece então? O plástico verde, do ponto de vista de produto polimérico, ele é idêntico. O polietileno verde, né, ele tem as mesmas propriedades do polietileno tradicional, ele não difere. A grande diferença do plástico verde em relação ao polímero tradicional é a fonte onde a gente está obtendo o monômero, de onde ele vem, né, não para onde ele vai. E aí, esse plástico verde aqui, essas rotas de obtenção aqui de monômero, por exemplo, eles podem envolver cana-de-açúcar, né? Eu trouxe aqui essa imagem aqui até da Braskem, que é uma empresa que produz plástico verde, né, empresa nacional. Aí, qual que é a ideia aqui? Eles pegam o etanol obtido a partir da cana-de-açúcar e fazem uma conversão do etanol em eteno. E aí esse eteno que foi obtido a partir do etanol, ele é convertido em plástico verde, né? É convertido em plástico verde, aqui, polietileno verde. E aí ele pode ser empregado nas mesmas aplicações onde o polietileno tradicional é empregado. Aí um outro conceito que não é bem de um material polimérico, mas eu acho interessante comentar, são os aditivos verdes também, né? Porque como a gente falou lá que o polímero biodegradável, ele também tem que zelar pela ecotoxicidade de todos os seus compostos, né? É interessante pensar em se desenvolver aditivos que também sejam verdes, né? Para tentar cada vez mais tornar os materiais poliméricos mais sustentáveis, né? Aí os aditivos verdes, eles vão ser aditivos, por exemplo, plastificantes, né? Que são obtidos a partir de fontes naturais, né? A gente emprega fontes naturais aí para obtenção de materiais aditivos. Então, por exemplo, pigmentos, poderia ser plastificantes, poderia ser como o caso aqui, né? Aí só lembrando aqui que o plastificante, ao ser incorporado à matriz polimérica, aumenta a mobilidade das macromoléculas, ocasionando um aumento da sua flexibilidade, né? Aí até como exemplo aqui do aditivo verde, a gente tem o emprego do cardanol, que é obtido lá da castra do caju, como um plastificante para borracha natural, né? Em substituição a plastificantes sintéticos, por exemplo. E a gente tem também, aí esse conceito aqui ele é bem novo, aqui no Brasil é muito novo, né? Que é o conceito de madeira plástica. Aí o conceito de madeira plástica em alguns países, até no mundo inclusive, no dia de hoje, onde eu estou gravando essa aula aqui, se existe alguma divergência no que seria uma madeira plástica, né? Mas em linhas gerais, a madeira plástica ela é um compósito de matriz polimérica e fibras vegetais. A diferença dos compósitos tradicionais, né, de matriz polimérica com fibras vegetais, é que no caso da madeira plástica, a quantidade de fibras vegetais em relação aos compósitos tradicionais é bem alta. Então, e aqui nessa definição que eu trouxe aqui, eu teria que ter acima de 50% do volume do meu material composto por fibras vegetais, né? E aí, normalmente, mas não necessariamente, a matriz polimérica ela é baseada em polímeros pós-consumo, né, em resíduos plásticos pós-consumo aí, então reciclados, né? Que aí e aí aqui eu trouxe um exemplo aqui, né, de aplicações que podem ser empregadas nessa madeira plástica aqui, que ela tenta ocupar nichos de mercado que são tradicionalmente onde é tradicionalmente utilizado madeira.
E do ponto de vista de mercado, né? Aí eu até trouxe aqui esses dados aqui da União Europeia, tá até que o símbolo aqui dessa embalagem que ela é certificada como um plástico verde, né? A gente tem algumas estimativas, uma estimativa aqui, esse dado que eu peguei, ele previa, né, o mercado de polímeros biodegradáveis, polímeros bioplásticos não biodegradáveis, né, que é o caso do plástico verde, e a expansão da produção mundial desses materiais poliméricos aqui. O que a gente vê? Nitidamente, no mundo, existe um crescimento na capacidade global de produção de polímeros biodegradáveis e de plástico verde, né, ou bioplásticos, né? Então aqui a gente vê um aumento expressivo aqui, no caso do plástico verde aqui, de 921 quilotoneladas em 2012 para 5.605 quilotoneladas, né, em 2018. Por que tem esse crescimento, né? Eu acho que tem muito a ver com mudança de paradigma da sociedade, né? De fato, a sociedade está aberta à proposta de novos produtos poliméricos que sejam mais sustentáveis, que geram menor impacto ambiental. E aí, por isso, essa produção global, essa capacidade de produção global aumenta, né? E só vem aumentando aí a cada ano. Além disso, a produção global dos diferentes materiais biopoliméricos, biodegradáveis, né, ou plástico verde, também vem aumentando e tem os nichos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, de polímeros biodegradáveis, né, de fato, o PLA é o mais produzido no mundo, né? Esse aqui é um dado de 2018 e se mantém, inclusive, com crescimento, por quê? Muito impulsionado também por desenvolvimento de outras tecnologias, como impressora 3D, que usa, né, filamentos de PLA para a produção de peças poliméricas. A gente vê aqui de plástico verde aqui, a gente tem lá o polietileno verde, o PET verde, né, tudo grande de mercado. Sendo que o total da produção global, né, desses bioplásticos aqui não biodegradáveis e os biodegradáveis, já em 2018 aí, né, foi estimado em 6,7 milhões de toneladas. O valor é cada vez mais em expansão e crescimento. E aí, no mundo, a gente vê aí, aqui em 2018, né, o maior produtor mundial de polímeros biodegradáveis, né, o continente asiático, né, correspondendo a quase 76% de toda a produção mundial. E as aplicações são as mais diversas, né? Eu citei bastante embalagens, mas vários outros nichos de mercado podem ter interesse em polímeros biodegradáveis, em aplicações específicas, como, por exemplo, a agricultura, né? Só que, é claro, sempre o setor de embalagens, devido à natureza da aplicação, né, ao descarte rápido desses materiais poliméricos, acaba gerando um interesse cada vez maior, né, para substituição dos polímeros tradicionais por polímeros biodegradáveis de fato. E do ponto de vista de mercado, existem sim empresas que desenvolvem produtos poliméricos biodegradáveis ou biopolímeros e comercializam, que teria disponibilidade, né, como por exemplo a BASF, que produz o Ecoflex, o Ecovil, né, a Nova Monte, que é italiana, produz o Master B, e a Biotech, que é australiana. O que eu tinha para falar sobre biopolímeros, polímeros biodegradáveis é isso. Eu espero que esteja todo mundo bem. Não se esqueçam sempre de me procurar para tirar todas as dúvidas e conversar a respeito do tema que foi discutido hoje. Até mais e tchau!